que mais me chocou dos dados também, além das histórias das mulheres que já sofreram assédio, 93% falaram que nunca denunciaram. Nossa. Caramba. E que pra mim foi um dado assim que mudou tudo. Olá pessoal, eu sou o Léo e antes de começar mais um episódio no quadro de convidados, eu decidi dar um nome pra esse quadro, porque ele só chama quadro de convidados. E o nome desse quadro é Bate-Papo. E aí vamos começar agora esse novo bate-papo. Lembre-se, jovem, olhar sempre para os dois lados. Eu tenho duas presenças que nunca estiveram no canal. A Camila já apareceu, ela parece meio perdida no canal às vezes, no Dom, né? A Camila está aqui nesse episódio hoje porque a gente vai discutir um tema que ela vai saber se relacionar com certeza muito mais do que eu. Quer falar um pouquinho quem que você é? Rapidinho? Camila, ela é uma artista muito legal, tá aqui o Instagram dela e duas imagens, se você quiser ver mais tem no Instagram dela. A convidada especial para esse bate-papo é a querida Mari Ozaki. Oiê. Obrigado por vir ao bate-papo. Mari, você quer segurar o bate um pouquinho? Quero. Pra falar. Mari, você apresenta um pouquinho pra gente. Não precisa segurar o bate. Eu sou a Mari, eu sou uma designer de serviços e user experience. Gosto bastante de projetos com impacto social. E eu decidi trazer a Mari aqui pra falar um pouquinho sobre o projeto dela, que se for realizado, né, acho que vai ter um impacto social muito importante. O nome do meu projeto é Maria Maria e é uma ferramenta de engajamento das mulheres contra o assédio sexual no transporte público no Brasil. São divididas em 3 etapas. Uma delas é a plataforma digital, onde as mulheres teriam mais contato com outras mulheres, assim, uma comunidade de troca de ideias, de experiências. Mas essa ferramenta é meio que a parte final do projeto. O resultado vai ser essa ferramenta que vai funcionar dessa forma. Para chegar nisso, você passou por todo um processo de pesquisa, que você entrevistou muitas mulheres, você foi atrás de informações, juntou dados e chegou numa conclusão que aí vai levar a essa ferramenta, né? Sim. Como que você teve essa ideia de fazer o projeto? Eu comecei de um problema que eu vivia diariamente. Eu creio que também a maioria das mulheres passam por isso diariamente. Por exemplo, na cidade de São Paulo, que foi a cidade onde eu morei por 5 anos, de ter casos de assédio, você não saber lidar com a situação, a mulher acaba se sentindo culpada, ou tenta pedir ajuda com algum funcionário, eles não sabem lidar, porque também eles não entendem como a mulher se sente, porque eles nunca passaram por isso. Normalmente é um funcionário homem. Geralmente é homem. Também outros problemas, geralmente as mulheres que usam mais transporte público, os homens andam mais de carro. Ah, é? Tem uma pesquisa que fala sobre isso. Mesmo? Eu não sabia. E também as mulheres, elas fazem um trajeto mais longo. Então, por exemplo, do homem seria pegar o carro e ir pro trabalho, a mulher, às vezes, ela pensa num trajeto ir pro mercado, levar a criança na creche, ir pro trabalho. Então, e também isso acaba resultando em outras coisas, assim, de escolhas de caminhos, que às vezes a mulher opta por exemplo, trajeto de A a B, pega o mais longo, que talvez seja mais seguro, menos tempo de espera em algum lugar mais perigoso, do que ir mais rápido e passar por alguma situação perigosa. Passam por situações de assédio, até porque o transporte aqui em São Paulo, ele é muito lotado, né? Então, dependendo da roupa que você usa, a mulher tá de saia, como é apertado, lotado, as pessoas se acham no direito de tocarem as outras, e como tem muita gente, você não sabe identificar quem fez isso, sabe? Às vezes rola, tipo, passa uma mão, aí a pessoa só finge que, tipo, tá lotado. Teve nada demais, e aí fica parecendo que a mulher que é uma louca escandalosa que quer reclamar de tudo. Não, mas esse negócio que você tinha falado, né? De fazer sempre o caminho mais longo porque é mais seguro. Comigo é sempre assim, eu tenho preferência de pegar o metrô porque eu acho que é um meio de transporte mais seguro do que pegar ônibus, por exemplo. Foi partindo desse problema que eu decidi pesquisar mais sobre. Nesse seu projeto, você coletou vários dados, assim, e que dados você acha que é interessante, assim? Primeiro de tudo, em outubro de 2016, eu criei um questionário perguntando, assim, pra saber se as mulheres já tinham sofrido alguma situação de assédio sexual no transporte, que eu fui bem específica que tinha que ser no transporte. Transporte público no Brasil. No Brasil. E aí fiz várias perguntas, assim, tinha algumas perguntas abertas, umas 4 perguntas abertas, tipo, se você já sofreu e como foi essa experiência, se você já denunciou
denunciou ou não, o que fez você não denunciar, perguntas desse tipo. Primeiro eu comecei a publicar na minha página pessoal do Facebook, e aí todo mundo começou a compartilhar, assim, várias pessoas começaram a compartilhar, e um compartilha, e a amiga compartilha. E aí no final eu tive 2.960 respostas. Nossa. Quase 3.000. E aí eu fiquei muito chocada, assim, porque partiu só do meu Facebook. Mas eu fiquei, assim, muito chocada com o engajamento mesmo. E aí eu lembro que eu tava voltando pra casa, já era bem tarde, eu olhei no celular e eu falei, nossa, tem tudo isso de resposta, sabe? Que eu fiquei, nossa, não acredito. Foi legal ver que as pessoas estavam muito engajadas em compartilhar e também em ajudar, sabe? Interessante, porém triste. Assustador, né? Assustador. Eu acho que revela uma coisa que tá entalada ali, que quer escapar, mas não sabe como, e ou tem medo e... Sim, eu fiquei muito chocada, assim, com as respostas. Nossa, eu tinha muita resposta horrível. Assim, de relatos, assim? Relatos, gente compartilhando. E geralmente tava indo pro trabalho, dormi, aí eu acordei com um velho com a mão dentro da minha calcinha, coisa assim. E várias... Eu ia lendo uma história após a outra e você via que as histórias iam se repetindo, sabe? São situações que acontecem e, tipo, em todas as partes do Brasil, porque teve gente que respondeu, assim, de vários estados, me deu uma inspiração e também me deu um impulso pra eu continuar buscando uma solução pra isso. O que mais me chocou dos dados também, além das histórias das mulheres que já sofreram assédio, 93% falaram que nunca denunciaram. Nossa. Caramba. E que pra mim foi um dado assim que mudou tudo. Que eu comecei a pensar. Hoje a gente já tem vários aplicativos que ajudam nesse negócio da denúncia. Denuncia aqui. A campanha também do metrô que saiu uns anos atrás lá, que não foi nem um pouco representativa. Tem 3 guardas assim, então... Nossa. Assim, tipo, você não está sozinha. Não, mas é que eu lembro que na época saiu isso, eu fiquei assim, nossa, sabe? Porque até, tipo, o jeito que eles estão posicionados, assim, parece que o olhar deles tá muito julgador, né? Parece tipo, e essa saia aí? Parece que tá falando isso, né? Exatamente. E aí teve essa campanha no metrô de São Paulo, tem vários aplicativos para denúncia, não só no Brasil, mas no exterior. Vários dispositivos tem alguns que é tipo um anel. Você clica e já num raio próximo, liga para os seus contatos próximos. Mas eu fiquei pensando, numa realidade no Brasil, como que isso funcionaria, né? Primeiro, você vai ligar, o que vai acontecer? Se você ligar pra polícia, o que vai acontecer? E aí, se você vai ligar pros seus amigos, o que vai acontecer? Você não tem tempo de resposta. Como que a pessoa, sei lá, você acabou de passar por um assédio, você vai ligar e o que vai acontecer, sabe? Eu tinha pensado em soluções, assim, rápidas, imediatas. Mas eu também fiquei me questionando que já tem um número bem grande, assim, de aplicativos que já fazem isso. E aí eu comecei a pensar, em vez de de fazer mais uma plataforma pra você denunciar, como que eu faço as pessoas denunciarem e como eu faço gradualmente o assédio acabar, assim. Não que eu consiga ter o controle disso, mas no sentido da mulher conseguir se impor e denunciar. Porque também, eu lembro que eu vi uma matéria da Veja São Paulo, por semana são 4 denúncias. Nossa. No metrô de São Paulo, então Isso você imagina. Isso tipo, não é nada. Isso, tipo, não é nada. E acontece o tempo todo. É aquela coisa, né? Você tá pegando o metrô lotado, você tá cansada, você tem que ir pro trabalho logo, você tem outras coisas pra fazer, você não vai parar de fazer as suas coisas pra ir lá e conversar com talvez um funcionário que não tenha um treinamento suficiente pra poder lidar com isso. Vai achar assim, moça, é normal, acontece. Que é o que geralmente acontece, né? Então, eu queria criar alguma solução relacionada a como as mulheres iam denunciar. Como engajar elas a denunciar. Eu fiz algumas entrevistas qualitativas, que é de só uma pessoa com uma pessoa, e as pessoas iam compartilhando, mas eu tentei não focar só nas mulheres, né? Porque eu sei que a história tem 2 lados e que não é que o homem é um estuprador em potencial, mas que talvez tentar entender melhor esse comportamento que parte dos homens, né? Como que essa parte dos homens, como que você resolveria esse tipo de coisa? Resolveria uma palavra muito forte. Nossa, trataria, talvez. Começaria a tratar disso.
O problema da cultura brasileira é ter essa cultura de estupro, por exemplo, que pode não ser necessariamente vinda dos homens, sabe? Pode ter vindo até da geração das nossas mães, de falar assim, filha, não usa essa sainha, vai acontecer alguma coisa, ou, ai, que tá pedindo, ou que, ai, não fica muito tarde na rua, não fica bebendo cerveja com os colegas de trabalho. São essas situações, são várias coisas que estão juntas que resultam nisso, sabe? Então, é julgar a menina que é a única menina num grupo de homens, e até a liberdade de falar, de se expressar a opinião dela e ter conversas, né, com liberdade. E eu acho que é muito, muito complicado, assim, tipo, tratar. Algumas mudanças já estão acontecendo, né? Que é as mulheres começarem a falar e se impor mais, né? Tipo o projeto lá do Chega de Fio-Fio, que foi a Think Olga que iniciou. Tem aquele outro projeto também legal do Vamos Juntas, né? Vamos Juntas, que é mais pra ver a mulher não como sua rival, mas como sua amiga. Sim. E pra ir junto, né? E uma coisa que eu acho que é importante, tipo, não só das mulheres terem essas discussões, sabe, de experiências e tal, mas também de mostrar pros homens, pros nossos amigos, assim. Porque muitos homens não sabem o que a gente passa, sabe? E aí quando a gente conta, eles falam, nossa, mas isso acontece? E tipo, é uma coisa muito que acontece sempre, né? Sim, mas é que eu acho que até uns anos atrás era muito difícil a gente conversar sobre isso. Ah, sim. Até com amigas, assim, falar de alguma situação que aconteceu, porque a gente se sente realmente constrangida, né, quando acontece. Então, eu acho bem difícil compartilhar. Hoje em dia, depois de vários projetos que estão ajudando as mulheres a falarem mais, eu acho que agora elas sentem mais liberdade de se expressar, né, e compartilhar também. No questionário também, os homens responderam que tinha a ver com a educação, assim, que eles acharam que era parte da educação que era machista, que o ideal seria conscientizar mesmo, tipo, não só homens, mas homens e mulheres, assim, no sentido dos homens educá-los a entender melhor o lado das mulheres. E aqui, né, verão, tá calor, ia de vestido pro trabalho, aí tinha um gerente lá que falava: ah, espero que bata um vento aqui pra sua saia subir. Tanto que, tipo, assim, fica até difícil pra eu falar agora de comportamento machista, porque a gente foi criado desse jeito, né? Porque até, por exemplo, em relacionamento, geralmente é o menino que vai atrás, é o menino que é o conquistador, ele que tem que pedir em namoro, essas coisas que a gente cresce achando que a gente não tem o direito de fazer, né? Porque é o homem que vai fazer. Que são só detalhes, que não tem tanto a ver com o transporte em si, mas com a sociedade, né? Sim. Um homem que chega e fala, eu não sou machista, ele não sabe o que é machismo. Assim. Tipo, eu sou machista. Não, mas sabe? todo mundo é machista. Porque quem fala isso não sabe o que é machismo, assim. Sabe? Bater numa mulher. Isso é um extremo ali. Sabe? O machismo tá no dia a dia, as coisas que você faz, assim. Sei lá, tem 7 mulheres e um homem. E você se referir a esse grupo como eles, só porque tem um homem, isso já é machista. Uma coisa linguística, tá, ok, mas isso eu acho que já é machismo, sabe? E aí, esses casos no transporte público são os casos de assédio, são casos que são extremos, assim. Ali é onde a gente consegue ver mais claramente ali em evidência o machismo, a resultado disso tudo, mas machismo tá no dia a dia, tá em tudo. Sim, porque na verdade, segundo a lei, assédio sexual significa constranger a pessoa em qualquer sentido. Então, seja cantada ou tocando, não precisa nem ser estupro pra ser considerado assédio. São coisas assim que agora, que no Brasil só tem uma lei, acho que relacionada a espaços públicos e trabalho. Não é focada em transporte, por exemplo. Então, por isso que situações que nem a do juiz que falou que não teve constrangimento quando o homem ejaculou ao meio-dia na Avenida Paulista dentro de um ônibus numa mulher, e aí ele é solto, sabe? Porque não tem uma lei pra proteger as mulheres contra esse crime. Então, por um lado, tem muito assédio e não tem denúncia. E por não ter denúncia, não tem como as autoridades criarem uma lei pra proteger isso, né? Então E ao mesmo tempo, quando você denuncia, não tem a lei pra te proteger. Então fica num ciclo que não muda, né? Então, pensou em formas para poder tratar esse problema, ou começar a tratar esse problema, e quais foram as formas que você encontrou? Como eu tinha dito, já tinha aplicativos de denúncia, então eu queria dar um passo atrás. Eu pensei em criar já
algum espaço onde as mulheres conseguissem compartilhar coisas, porque às vezes é coisa assim da sociedade, do ser humano, né? Por exemplo, ai Camila, nossa, eu tava num ônibus da Berrine pra Ana Rosa, e aí aconteceu isso, ai, nossa, eu me sinto mal por você, sinto muito que isso aconteceu. Mas, sei lá, se você quiser eu vou na delegacia com você. Uma amiga minha indicou que tem a delegacia da mulher que ajudou, o endereço é tal, se quiser a gente vai junto. De uma apoiar a outra ali, né? E aí essa ideia, assim, de compartilhar que uma fala pra outra, vai se ajudando, pra mim foi a ideia central, assim. Entendi, e também de aumentar esse número já de denúncias, né, porque... As mulheres já estão falando mais sobre vários temas, várias coisas que incomodam. Então, eu achei legal ter a ideia de criar um espaço para elas compartilharem. Eu pensei que talvez no futuro ter essas histórias seja uma forma de prova para, por exemplo, ser na delegacia e na polícia e provar que isso está acontecendo, sabe? E talvez criar uma lei. Entendi, legal. Eu fico imaginando, né? Alguém que, tipo, sofre um assédio. E aí você fica, vou contar pra quem? Tipo, sabe? Será que eu vou pra polícia? Mas será que lá eles vão me... E tipo, ter essa plataforma com outras pessoas que já tiveram a experiência, você meio que solta, sabe? Ter todo aquele sentimento ruim que você sente ali na hora, na experiência, você consegue compartilhar. Você não tá sozinha, realmente. Você não tá sozinho, sabe? Eu acho que isso é super importante, assim. Até pra todo mundo se conscientizar mesmo, né? Não só as mulheres, mas os homens também, né? Eu acho que isso é importante. Assim, eu falo da perspectiva de um homem, assim, mas já tive casos de pessoas nos próprios comentários dos vídeos, dos meus vídeos, relatarem casos, assim, e pedirem ajuda. Eu fico pensando, tem gente, né, que relata isso nos comentários dos vídeos, quer dizer que ele realmente, ela, no caso, né, mais mulheres, assim, não tem ninguém ao redor pra falar, porque... Que fique confortável, né, pra fica falar. Confortável, ninguém na família, nenhum amigo, ou teve uma criação que não, sabe, não estimulou ela, ou faz ela sentir vergonha de fazer isso. E ela encontrou na internet, com totais desconhecidos, um conforto, assim. Então eu fico pensando, realmente precisa de um espaço, assim. Sim, porque isso eu vi claramente nos questionários, assim, que eu ficava pensando isso o tempo todo, que eu que sou uma pessoa desconhecida, que eu em nenhum momento eu me apresentei, imagina que quase 3.000 mulheres compartilharam histórias, assim, horríveis pra mim, que eu não conheço, sabe? E dessas, tipo, 3.000 mulheres, quantas será que já falaram pra outras pessoas sobre isso, sabe? Eu acho que às vezes, dessas 3.000 mulheres, você pode ter sido a primeira pessoa delas, ter comentado ou ter falado os relatos, sabe? E, gente, isso é uma coisa que é muito traumatizante, sabe? E você fica lá guardado. E o trauma, sei lá, de pegar o transporte público de novo, de encontrar a pessoa de novo, ou, sei lá, sofrer isso de novo. Sei lá, eu acho que é muito, muito sério, assim. Sim. Nesse momento, o que eu tô fazendo é pensar num texto que faça sentido e ter toda uma história sobre como o projeto foi criado e tá sendo desenvolvido, sabe? Então eu queria puxar mais esse público-alvo, que talvez ajudaria a crescer na plataforma. Aí os usuários seriam, tipo... Eles fomentariam essa plataforma com histórias, relatos? Sim. Eu fiz a página no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tem essas páginas? Tem. Já. E aí pra já começar a testar. Todos esses links pro projeto Maria Maria vão estar aqui na descrição. Se você se interessou, gostou do que a Mari falou aqui, por favor, apoie esse projeto. Vai lá, entra. Eu não estou, eu nem curti, eu não sabia. Eu sabia que tinha já Facebook, Instagram já pra mostrar, né? E é legal ter esses números ali nessas páginas pra mostrar que tem pessoas interessadas. Então vai lá, curte, eu vou curtir também. Vou pegar meu celular aqui. Muito obrigado a Mari Ozaki por participar desse bate-papo. Muito obrigado a minha co-host nesse episódio. A Camila, ela faz desenhos muito legais. Segue ela também ali no Instagram. Segue a Camila. Obrigado, gente, por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais algumas sugestões aí de vídeos, escrevam aqui embaixo. E escrevam também o que vocês acharam do que a gente conversou aqui hoje. Se vocês tiverem algumas sugestões pro projeto da Mari, escreve aqui embaixo também. Ela vai estar lendo os comentários. Se ela não lê, eu dou print e mando pra ela. Tá bom. E obrigado, gente. Até mais.